Olha só, irmãos, hoje nós vamos falar sobre desobediência e obediência. Vai ser o tema que vai ser ministrado aqui nessa noite. E uma primeira pergunta para você é: você tem mais obedecido a Deus do que desobedecido? Faça uma reflexão aí a esse respeito. Faça uma autocrítica. Não cutuca o vizinho, não. Para você. Lá em Juízes 13, você vai encontrar a história de um homem que veio ao mundo nazireu de Deus. E o pai dele, que se chamava Manoá, recebeu uma ordem do próprio Senhor. Olha, esse menino, ele é dedicado. E ele será ungido e consagrado. Você vai colocar o nome dele de Sansão. E tem um detalhe: o cabelo dele não pode passar navalha. O cabelo dele deixa compridinho. E ele vai ser juiz do meu povo aqui na terra. E Sansão veio, nasceu, e Manoá foi o quê? Obediente. Sansão cresceu em força, em disposição para guerrear contra os filisteus. E enquanto ele esteve sob a tutela de Manoá, não passou navalha naquele cabelo. Mas aí, o Sansão ficou adulto. O Sansão já tinha as suas próprias ideias, convicções, seus próprios desejos. E derrotar filisteu e ser obediente ao Senhor começou a ficar meio que na lateral para ele, né? E aí, ele se envolveu com uma mulher, prostituta. E ela fez um primeiro apelo, por quê? Porque ela havia sido comprada praticamente pelos inimigos de Sansão. Vai lá, faz ele revelar qual é o segredo da força dele. E a primeira vez, não deu certo. Na segunda vez, Sansão brincou com ela, né? Fez lá alguns joguinhos, como se aquilo fosse bacaninha. Talvez como você, né? Que gosta de brincar um pouco com as coisas que estão por aí. Dá uma derrapada aqui, acolá. E na terceira vez não teve jeito. O coração dele, a palavra diz que o coração dele se derramou diante dela. E ele revelou o seu segredo. E o que os inimigos de Sansão fizeram? Cortaram o cabelo dele. E mais, vazaram os olhos de Sansão. E o que aconteceu com a força dele? Se esvaiu. Se esvaiu. E eu já me vi pensando e repensando a história de Sansão muitas vezes, meus irmãos. Muitas vezes. E eu fico pensando em Sansão agora abandonado por todos. Porque apoio dos judeus ele nunca teve. Mas a sua família sim. E de repente ele está lá abandonado. Dando voltas, sem a sua visão, sendo motivo de chacota, sem sair do lugar, dando voltas, 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 talvez como você, que agora está aí meio perdidão, não sabe para onde vai, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a honra, perdeu tudo, talvez como Esaú, que trocou a primogenitura por um guisado. Sansão trocou tudo que Deus havia lhe concedido pelo capricho de uma mulher. Mas a palavra nos mostra que no momento propício, Sansão passou por um processo de reconstrução. Você pode repetir? Sansão? Tá fraco, meu irmão. Vamos falar vibrante. Vamos lá. Sansão passou por um processo de reconstrução.
Ele passou. Ele passou. E quando ele esteve ao lado daquelas duas colunas do templo, ele encostou as suas mãos, uma de cada lado. Ele poderia empurrar e não acontecer nada. Já pensou o que aconteceria com ele? Você já pensou, meu irmão, o que os filisteus fariam com Sansão, percebendo que ele estava ali tentando empurrar, e não está acontecendo nada. O braço, não consegue mais empurrar. Você já parou para pensar? Mas a Bíblia fala que o menino colocou ele no meio daquelas colunas. Ele percebeu que as suas mãos estavam nas colunas. E no mesmo instante ele empurrou, e a força do Senhor estava novamente com ele. Meu irmão, creia aquilo que você depositar diante do altar do Senhor, vai ter resposta poderosa, não duvide, a reconstrução vai acontecer para a honra e glória dele, assim como foi com Sansão, vai ser com você para a honra e glória do Senhor. Você crê nisso? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos ter um momento especial no nosso culto, uma representação teatral. Espero que você preste muita atenção naquilo que vai ser encenado aqui. Valeu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: prepara-te, vá até Nínive e diga àquele povo que eu irei destruir essa nação. Jonas, porém, não dando crédito à palavra do Senhor, preferiu dar as costas e ir para outro caminho. Jonas, porém, vai até Joape, porto de Joape, e lá pega uma navegação que está indo para Tarsis. Ele compra o bilhete, entrou dentro da navegação, no meio do mar, uma grande tempestade. O vento soprou de um lado para o outro. Todos acharam que ia morrer. Mas Jonas sabia que o Senhor tinha uma mensagem para ele. Prontamente ele chamou os marinheiros e pediu para que fosse lançado ao mar. Porque sabia que se fosse lançado ao mar, a tempestade cessaria. E assim foi feito. Os marinheiros jogaram Jonas ao mar. Deus prontamente preparou um grande peixe que o abocanhou. E ali Jonas ficou dentro da boca daquele peixe por 3 dias e 3 noites. Em meu desespero clamei ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor me rejeitou e me expulsou da tua presença. Será que algum dia voltarei a ver o teu santo templo? Quando eu lembrei do que o Senhor tem feito por mim, fiquei maravilhado. Prometo cumprir tudo o que te prometi, Senhor, pois só o Senhor tem o poder para me livrar daqui. Então ordenou o Senhor ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. Desta vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Cícero, boa noite, como é que você está, irmão? Ô, meu amigo, tudo bem? Tempo que eu não te vejo. Prazer revê-lo. E a família, como tá, o trabalho? Tudo bem. E a sua, como é que tá, a empresa? Então, Cícero, a família está bem. A saúde, as crianças estudando, mas a empresa está mal, Cícero. Sério? Eu acho que nós já conversamos algumas vezes. Sim. Com essa pandemia começou a dar muitos problemas, mas inclusive foi bom te encontrar aqui. Porque eu estou para fechar amanhã um contrato com uma construtora que eu creio que vai ser a salvação dessa empresa. Que legal. Vou te mostrar. O que eu puder contribuir, amigo? Sim. Você que é da área jurídica, dá uma olhadinha. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui.
bem. Vamos ver o que você acha. Você acha que dá para salvar a empresa com esse contrato? Tem algo estranho aqui, cara. Não, lê até o final, Cícero. Sim, mas tem algo estranho. Não. Cara, esse contrato está completamente errado. Dá uma olhada aqui, ó. Não, cara, eu sei. Na verdade, eu sei que está errado. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar a empresa desmoronar? Não sei se a empresa aguenta mais um mês. Eu vou ter que assinar esse contrato. Não é isso. Você precisa, em primeiro lugar, obedecer à voz de Deus. Eu sei disso, mas eu não entendo às vezes o que Deus quer para a minha vida. Porque depois eu vou reconstruir do o quê? Vou reconstruir do nada? Mais um mês essa empresa fecha as portas. Ou é esse contrato, ou fecha as portas. Entendo. Lembra daquela passagem onde Jonas, ele desobedeceu o que Deus tinha falado com ele? E onde ele foi parar? Dentro do peixe. Não, eu lembro disso. Mas é tão complicado. Sim. Ninguém disse que seria fácil. Mas lembre-se, Deus sempre vai ter o melhor para você ao obedecê-lo. Pense nisso. Eu sei. Na verdade, você tem razão. E eu acho que foi Deus que colocou você aqui hoje, porque eu ia fechar esse contrato amanhã. Sério? Com certeza ia ter muitos problemas depois. Que bom. Olha o que eu você vou tá. fazer com esse contrato aqui, ó. Olha, que boa atitude. Que Deus abençoe. Obrigado, Cícero. Você é um bom amigo. Excelente. E me conte depois como que você conseguiu levantar sua empresa, Com como que você certeza. reconstruiu ela. Com certeza Tá? vou contar. E espero que todos possam acompanhar. Vai ter uma segunda parte dessa história e que ele consiga reconstruir. Em nome de Jesus. Né? Opa, obrigado, meu irmão. Obrigado. Sabe, hoje o que nos traz neste momento tão importante é o silêncio de Adão. O silêncio de Adão nos faz rememorizar o fato de estarmos aqui. Talvez eu poderia começar falando de Adão, ou poderíamos começar conversando sobre você, sobre mim. São 6.000 anos de história que nos separa entre Adão e você, entre eu e Adão. Mas é importante lembrarmos que entre você e Adão existe o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Restaurador.
E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Aliás, Gênesis capítulo 3. E o versículo 6. Se a mídia puder nos ajudar com os textos que eu farei referência, para que nós possamos juntos entender um pouco sobre esse silêncio de Adão. Nesta versão que eu uso, ela diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 6. A mulher viu como a árvore era atraente e como seria bom comer seus frutos. E pensou como seria maravilhoso se tornar sábia. Então, ela pegou um pouco da fruta e comeu. Ela deu um pouco ao marido, e ele também comeu. Teologicamente falando, este versículo, ele expressa exatamente a habilidade cognitiva, a busca por tornar-se tão sábio quanto Deus, a busca por compreender e ser igual a Deus. Este pecado havia sido cometido anteriormente, conforme relata Isaías 14 e Ezequiel 28, este pecado havia sido cometido por Lúcifer, quando deixou que a sabedoria subisse ao seu coração. E ele propôs no coração ser melhor e mais sábio que Deus. Se nós perguntássemos hoje, onde estaria Adão neste momento? Onde? Quando Eva se propôs a desobedecer a Deus. Existem duas literaturas que falam a esse respeito do silêncio de Adão. A primeira foi lançada logo no início do século, até parece tanto tempo, né? Mas 20 anos atrás, por 3 psicólogos. E eles abordam na sua literatura o lado emocional da omissão de Adão, que permanece até os nossos dias. Existe também outra literatura que é exposta por um teólogo alemão, e ele aborda o silêncio de Adão sob a perspectiva cultural. Mas nesta noite, se eu perguntasse à minha esposa e dissesse para ela, aonde você acha que Adão estava quando este fato ocorreu? Ela com certeza me responderia, porque ela já me respondeu várias vezes, que Adão, do sexo masculino, o homem do Éden, o comissionado por Deus, estaria deitado em uma rede, tranquilamente olhando os pássaros. Minha esposa com certeza responderia que Adão estaria sentado no sofá com o controle remoto na mão, totalmente omisso ao que estava acontecendo. Mas a cobiça pela sabedoria naquele ato de Eva e Adão continua ainda em nossos dias. Quando nós observamos a necessidade de reconstruir este fato, reconstruir as consequências adâmicas em nossas vidas, através desta omissão, deste silêncio de Adão, nós não podemos jamais deixar de observar que o fato de reconstruir é exatamente renovar, fazer algo além, produzir algo a mais. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para sermos renovados pela palavra de Deus. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 12, e versículo 2. O apóstolo Paulo usa este mesmo termo que, no contexto de desobediência de Adão, ele aparece. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, com esta contemporaneidade que eu e você vivemos. Eu e você estamos há 6.000 anos deste fato que ocorrera lá no Éden,
mas nós jamais poderemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está nos orientando a buscar a reconstrução, a sermos melhor a cada dia. E como eu mencionei anteriormente, entre Adão e você existe Jesus Cristo de Nazaré, existe a palavra viva, eficaz e poderosa, existe o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, porque se nós desobedecemos em Adão, em Jesus Cristo, nós encontramos a possibilidade de sermos restaurados. E dentre os fatos que resultaram da omissão de Adão naquele momento do Éden, 3 fatos são extremamente coerentes. Um dos fatos é a omissão masculina. Nós somos extremamente omissos como homens de Deus, como servos, como sacerdotes, e como homens sem a direção de Deus, homens brasileiros, ainda temos uma carga cultural extremamente forte, que nos torna mais omissos ainda. Naquele momento que Adão deveria obedecer a Deus e continuar administrando bem, continuar exercendo a função que Deus havia lhe colocado para exercer, que era a voz de autoridade. Adão deu nome a todos os animais. Deus não questionou. A sabedoria de Adão era tão maravilhosa que ele conseguia administrar o jardim, administrar aquela obra extraordinária que Deus havia colocado em suas mãos. Mas no momento crucial, em que ele deveria tomar uma posição de homem do sexo masculino, ele foi omisso. E esta omissão permanece em nossos dias. Esta omissão permanece na minha vida e na sua vida. Deixa eu dar um exemplo. Se você perguntar para o seu colega aí do lado, como foi o seu dia hoje? O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, foi bem, foi legal, foi ótimo, foi bacana, tudo resolvido. Um monólogo extraordinário de uma só frase. É assim que você faz com a sua esposa, é assim que eu faço com a minha esposa, ou com o meu filho. Porque quando nós desobedecemos a Deus, se nós não clamarmos pela restauração do Espírito Santo de Deus, nós continuaremos omissos. Omissos com as nossas famílias, omissos com os nossos filhos, com o nosso ministério, omisso com a nossa vida empresarial, com a nossa vida cristã. E veja que a Bíblia é repleta desta omissão. Por exemplo, quando nós olhamos em Abraão, Gênesis 20, meus irmãos, Abraão descera para o Egito com uma promessa de Deus. Abraão havia entendido que Deus tinha uma proposta para ele, um plano para ele. Mas quando ele chegou no Egito, ele optou pela omissão, pela mentira, pelo silêncio. Ele disse à sua esposa, olha, aqui é um pouco diferente. Talvez estes homens irão cobiçar você e por isso eu poderei até morrer. Então eu preciso que você diga que é minha irmã. Na realidade era, mas não cabia a Abraão fazer aquela omissão naquele momento. E quando Faraó descobriu aquela mentira, aquela omissão, aquele silêncio, ele expulsou Abraão do Egito. Olha que vergonha, que desonra. Expulsou. Ele saiu rico, mas saiu de forma desonrosa.
Um pouco mais tarde, Abraão, sabendo da promessa de Deus, Abraão sabendo que Deus havia lhe prometido um filho e que a herança seria para aquele filho, Abraão aceita a proposta de Sara em dormir com a concubina, para ter um filho. Esta desobediência ainda permanece até os nossos dias, pelas contravenções, pelas formas que Israel ainda tem que lidar com as questões com a Palestina. Não apenas Abraão, mas quando nós olhamos a vida de Jonas, como foi ministrado aqui hoje neste teatro, Jonas recebera da parte de Deus uma dica definitiva. Deus disse claramente a Jonas: Jonas, vá a Nínive. Pode ser que existe algum outro mandato, algum outro chamado de forma mais clara, mas a meu entendimento, a meu ver, eu considero que este chamado de Jonas foi um chamado nu e cru, preto no branco, de forma muito clara. Qual foi a opção de Jonas? Omitiu, desobedeceu, preferiu seguir os seus próprios caminhos. Alguns de nós, muitas vezes, como servos de Deus, recebemos o chamado de Deus de forma clara. O Espírito Santo de Deus fala e desenha para nós o que nós devemos fazer. Mas muitas vezes nós optamos pela omissão, pela desobediência, pelo silêncio. E pagamos o preço como Jonas. Acabamos dentro do peixe, acabamos presos. Acabamos em situações ruins, por quê? Porque ainda permanecemos no erro adâmico, permanecemos na desobediência, permanecemos na omissão, porque não abrimos o nosso coração e compartilhamos com o outro. As nossas dificuldades devem ser compartilhadas. Quando nós observamos não apenas a vida de Jonas, de Elias, de Sansão, que também foi mencionado aqui nesta noite. Sansão, como um escolhido de Deus, como um juiz, ele tinha nas mãos a autoridade de Deus, a unção do Espírito Santo, mas Sansão foi omisso ao seu chamado. Sansão optou pelo silêncio adâmico, Sansão optou pela desobediência. Muitos de nós que estamos aqui temos algo extraordinário da parte de Deus para realizarmos. Sabe? E eu quero afirmar para você nesta noite, o extraordinário que você tem que realizar, outro não poderá realizar, mas eu te advirto nesta noite, não seja como Sansão, não faça opção da omissão, do silêncio, da desobediência. Não escolha este caminho, porque apesar dos últimos minutos de Sansão, receber de Deus a direção, mas ele já estava sem a visão, já estava cego, já não havia nenhuma perspectiva de vida para Sansão. Você não precisa chegar lá. Eu e você temos esta possibilidade pelo Espírito Santo de Deus de sermos reconstruídos, de sermos renovados, de sermos impactados pelo Espírito Santo e recebermos não apenas a omissão, não apenas o silêncio, mas recebermos da parte de Deus a direção para abrir os nossos corações e sermos renovados por Deus e aprendermos a nos comunicar, a falarmos, a conversarmos, a colocarmos diante de Deus um diálogo sincero, a abrirmos as nossas dificuldades e conversarmos com os nossos pastores, com os nossos líderes, conversarmos com a nossa família, conversarmos com os nossos filhos, mantermos um diálogo, uma comunicação aberta, sincera. É necessário, irmãos, é necessário pedirmos ao Espírito Santo que faça isso conosco. É necessário.
Outra característica que nós encontramos ali na omissão de Adão, que ainda permanece é um caso muito nítido no Novo Testamento, de Ananias e Safira. Aquele casal não havia necessidade de seguir por aquele erro, por aquela desobediência, mas eles optaram por aquele caminho. E que terrível é quando o líder faz a opção, líder servo de Deus, faz a opção em caminhar de forma diferente a palavra de Deus, a vontade de Deus, em comunicar a inverdade, em mentir. Às vezes, como foi o caso deste teatro aqui, por um contrato, ou por um negócio, ou por uma ação, nós optamos por omitir a verdade, por abandonar a palavra, por fechar a palavra, esconder a palavra e seguir os nossos próprios caminhos. Foi esta a ação de Adão e continua sendo esta a ação de muitos homens de Deus. Mas nesta noite, o Espírito Santo nos chama para nos alertar e dizer a nós que Ele sim irá renovar a nossa mente, irá comunicar aos nossos corações, porque é propósito de Deus comunicar comigo, é propósito de Deus comunicar com você, e é propósito de Deus nos restaurar, nos reconstruir e fazer novamente este diálogo aberto. Para que você abençoe a sua família, para que você abençoe o seu ministério, para que você abençoe os seus colaboradores, abençoe a sua empresa. Hoje o Espírito Santo irá nos ensinar a nos comunicarmos melhor, a abrirmos os nossos corações diante das nossas famílias. Meus irmãos, a nossa esposa, a sua esposa, precisa ouvir você, o seu filho precisa te ouvir. A sua filha precisa te ouvir. Você precisa comunicar a eles a verdade divina, abrir o seu coração, chorar juntos. Não permaneça no silêncio. Lá em Adão nós tivemos outra consequência terrível. Além da omissão, nós tivemos a perca de visão. Adão perdera a visão. E quando se perde a visão é triste. É caótico, é algo desastroso, quando um homem, quando um servo de Deus, quando um chamado de Deus perde a visão, é desastroso, porque a família depende desta visão, o ministério depende desta visão, mas muitos de nós, pela consequência da desobediência, a visão vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, e chega um tempo em que nós preferimos ficar na escuridão, como foi o início dessa minha fala, embaixo de uma capa escura, sem rumo, sem direção. E quando perdemos a visão, infelizmente, deixamos de honrar a Deus, deixamos de glorificar a Deus através da palavra. Observe comigo o caso de Gênesis 37, especificamente o versículo 19. José era um sonhador, um jovem de visão clara. José sabia, entendia e ele comunicava a visão. Quando ele chegou diante do faraó e revelou o sonho, ele disse: ó faraó, agora eu vou apresentar para você o meu plano de negócio para o Egito. Perfeito, um plano claro. O seu sonho fala de devastação, fala de fome, e você precisa, para ter um sucesso, você precisa deste plano. José apresentou um plano maravilhoso. Por quê? Porque ele recebera de Deus a visão.
ele recebera de Deus aquilo que Deus queria realizar na vida dele. Quando nós olhamos o caso de Esdras e Neemias, que também vieram com o propósito de reconstruir a parte física, a parte espiritual, estes homens vieram reconstruir com um projeto sólido, tanto o espiritual, quanto os muros, quanto a cidade. É necessário que você se atente à sua visão, a visão de Deus para a sua vida. Entenda que você não está aqui simplesmente por obra do acaso. Entenda que eu e você fomos chamados com um propósito, e Deus colocou este propósito, esta visão, este plano, este projeto, através do Espírito Santo em nossos corações. E esta visão, este projeto, precisa ser restaurado. Certa vez, eu estava na América do Norte, fazendo um mestrado, e eu entregava jornal de madrugada para sobreviver. A bolsa que eu ganhara me permitia pagar apenas o estudo, e não a moradia, a despesa. Eu não podia trabalhar porque tinha visto de estudante, mas se você ir para os Estados Unidos e não trabalhar, é balela. Até porque eu queria ganhar dinheiro também. E estava de madrugada entregando jornal em Boston, uma madrugada com uma nevasca fortíssima, já sendo servo de Deus, já entendendo o chamado de Deus. E eu me lembro que naquela madrugada, 3 horas da manhã, eu parei o carro para tirar a neve do para-brisa, que era muito forte. E quando voltei para o carro, eu comecei a chorar e disse: Senhor, afinal de contas, qual é a sua visão? Qual é o seu projeto de vida para mim? Senhor, afinal de contas, por que estou aqui além desse mestrado? E eu liguei o rádio e tinha uma estação evangélica, e o pastor estava exatamente ministrando uma palavra, tirando a poeira dos seus sonhos. Irmão, eu chorei naquela madrugada, porque eu entendi que Deus estava falando comigo, assim como Deus está falando com você. Os sonhos não estão perdidos. Hoje, nesta noite, o Espírito Santo irá reconstruir os seus sonhos. Ele irá reconstruir, tirar do nada, não importa onde você esteja, nada é impossível para Deus, não existe ponto final para Deus, não existe ponto final. O projeto de Deus para a sua vida irá continuar firme, o projeto de Deus irá ser reconstruído, e você continuará honrando o nome dEle, glorificando o nome dEle, a sua visão será renovada, o colírio do Espírito Santo será derramado nos seus olhos, no seu coração, e eu e você sairemos daqui certos de que o projeto de Deus para nós é o melhor. Oh, aleluia, quando o Espírito Santo nos escolhe para reconstruir aquilo que está perdido, está quebrado, está destroçado, é maravilhoso. Sabe quando o profeta desceu lá no vaso de barro, lá na olaria, e começou a mexer aquele barro, e ali o profeta ficou olhando, aliás, o profeta ficou olhando o oleiro, e ele estava ali mexendo aquele vaso, e aquele vaso se quebrou, e o profeta observou quando ele começou tudo de novo, a fazer um vaso novo. E é isso que o Senhor tem para você nesta noite. E em último aspecto, que fora perdido lá na omissão, no silêncio de Adão, foi a virilidade. Sabe, quando nós olhamos o que significa virilidade, virilidade é vigor, virilidade é saúde, virilidade é robustez, virilidade é masculinidade, virilidade são atributos e comportamentos masculinos. Infelizmente, com a desobediência de Eva, infelizmente com a desobediência de Adão, a nossa masculinidade
ela começa a entrar em declínio. O pecado, a morte, a desobediência, a falta de visão, a omissão, o querer caminhar pelo caminho próprio, tudo isto influencia na nossa virilidade. Hoje, no nosso mundo extremamente contemporâneo, é muito difícil nós entendermos a masculinidade sendo exercida pelo servo de Deus. Alguns dizem, ser homem de Deus requer muito. Eu prefiro ser um seguidor de Jesus Cristo. Ser homem de Deus requer honrar a aliança, requer obedecer a palavra, principalmente no que diz respeito à vida sexual, principalmente no que diz respeito a relacionamentos conjugais. Poucos de nós aprendemos sobre sexualidade com os nossos pais. Poucos de nós. Eu me lembro que a primeira palavra obscena que eu ouvi sobre sexualidade foi dentro de uma oficina que eu trabalhava aos 12 anos de idade. Meu pai, assim como seu pai, talvez nunca tenha sentado com você para explicar a você sobre a área sexual. E esta omissão, passada de geração a geração, ela ainda permanece porque nós, como homens, ainda temos dificuldade para manusear, para viver, Gente, como nós precisamos ser restaurados nesta área. A omissão de Adão, o pecado de Adão, a desobediência adâmica permanece ainda em nossos dias, em nossos corações, enquanto Gênesis 1, 26, 28 fala que a sexualidade é dom de Deus, é graciosidade, é bom. Muitos de nós não compreendemos isto, enquanto nós olhamos Deuteronômio 24, 5, que a sexualidade que o homem tem a obrigação de fazer, de levar a felicidade à mulher através do sexo, muitos de nós não compreendemos isto ainda. Muitos de nós ainda estamos debilitados nesta área, mesmo sendo servos de Deus. O nosso irmão colocou ali na tela, Deuteronômio 24, 5, e eu quero ler. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem lhe imporá carga alguma, por um ano inteiro ficará livre na sua casa, e alegrará a sua mulher que a tomou. É a satisfação, é o relacionamento conjugal, é o relacionamento íntimo, que precisa da direção de Deus, precisa ser restaurado. Se você, se eu não temos sabedoria, nós precisamos pedir a Deus e Ele nos concederá sabedoria, direção nesta área. Ele reconstruirá o nosso relacionamento conjugal, matrimonial, sexual. Quando eu era recém-casado, eu não me envergonho de dizer que eu orava ao Senhor. Sabe quando você vê recém-casado, né? Tudo bonito, tudo lindo, e aí você olha aquela mulher bonita, formosa na cama, te esperando, e você fala, poxa, o que é que eu vou fazer com essa máquina? Eu não sabia, porque sempre convivi no contexto da igreja, louvado seja o nome de Jesus por isto, e algumas vezes eu ia no banheiro orar, Senhor, me ensina como é que eu devo utilizar esse presente maravilhoso, como é que eu devo me organizar para que nós possamos nos alegrar juntos. É comunicação, é deixar de lado a omissão. Alguns de nós
permanecemos no erro durante décadas, no erro sexual, e aí desviamos para a pornografia, desviamos para o relacionamento extraconjugal, buscamos algumas brechas que Satanás propõe e que são brechas destruidoras, que foram ofertadas por Adão e que ele lá há 6.000 anos atrás desobedeceu, mas que hoje precisa ser reconstruída. Você não precisa seguir estes caminhos, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a nossa masculinidade, para a nossa paternidade. Veja comigo, 1 Tessalonicenses, aliás, Gênesis 39, também nos deixa muito claro que José fugia da esposa de Potifar. Fugia, literalmente fugia. Fugir significa correr, significa sair correndo, significa escapar. Em outras palavras, eu e você devemos evitar a promiscuidade como uma praga, sair correndo. Eu lembro quando era jovem, eu era o líder da mocidade, da igreja a qual eu congregava, líder dos jovens, e tinha uma jovem que diz que gostava muito de mim, era apaixonada por mim, e eu queria servir ao Senhor, estava estudando, e um dia terminou o culto e eu fui até o ponto de ônibus, e quando estava ali, aquela jovem chegou no sul do país, em Curitiba, muito frio, com um roupão. Ela chegou assim para mim, abriu o roupão e não tinha absolutamente nada por baixo, e ela disse: vem, me pegue, me amasse. Meus irmãos, naquele momento eu pensei, gente, isso é bom demais, é maravilhoso, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr. E corri 2,5 km sem parar até em casa. Literalmente, saí correndo daquele fato. Depois ela veio pedir perdão, e eu também falei: olha, minha filha, né, somos jovens, nos perdoamos. Mas o fato é que é isto que a palavra de Deus nos orienta, nessa reconstrução, nessa restauração, ela depende de você. A fuga do caminho do mal depende de você, mas você tem um acréscimo, você tem algo para te ajudar. Como o pastor ministrou no domingo, nós temos algo lindo, uma palavra extraordinária, nós temos a canga de Jesus ao nosso lado. Nós estamos atrelados à palavra, o jugo de Jesus, o jugo, a palavra, o Espírito Santo não permite. Se você não permitir, Ele irá te ajudar a se livrar deste contexto malicioso. Ele irá restaurar. E é isso que o silêncio de Adão nos faz pensarmos, e nos faz, nesta noite, a sermos reconstruídos. Vamos de pé, meus irmãos. Eu quero ler para você Salmo 32, 5. E eu quero que você ouça. Esta é uma leitura que eu farei para você, e quero que você ouça. Ouça esta leitura. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Comunicação clara, comunicação verdadeira. Abrir o coração de forma sincera. E o salmista continua, dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aqui não refere apenas a transgressões sexuais, mas refere a outros tipos de transgressões que merecem a reconstrução do Espírito Santo. A omissão com a família, a omissão com o filho, a falta de visão. É isto que o salmista está
colocando diante de Deus a sinceridade. E ele continua: e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O próximo versículo. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Nós seremos reconstruídos, você será reconstruído pelo Espírito Santo nesta noite. O Espírito Santo nos trouxe aqui para pensarmos um pouco sobre este silêncio, esta omissão de Adão, mas contextualizada no seu momento, contextualizada na sua vida, na minha vida. E não importa quão distante, quão destruído, quão acabado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, conjugalmente, familiarmente, não importa. O tema é exatamente reconstruir, e Ele está aqui para te reconstruir. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque o Espírito Santo está aí do seu lado, e a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, é extraordinária, e Ele sim, Ele sonda os nossos corações de forma milimétrica. Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro, Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe o momento em que você se levanta, Ele sabe o momento em que você fala e que o momento em que você se cala. Ele sabe absolutamente tudo a seu respeito, e é por esta e outras inúmeras razões que o Espírito Santo irá te restaurar nesta noite. Mas é necessário que você se comunique, que você fale, que você confesse. Confessar não é só confissão de pecados. Confessar é dizer: Senhor, olha aqui, eu, Edmar Moreira, olha, Senhor, eu preciso ser restaurado. Oremos. Sabe, Senhor, nesta noite, nós te louvamos por tudo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo louvor, obrigado pela apresentação que foi feita através desta arte que é o teatro. Obrigado pela tua palavra que é viva, poderosa e soberana. E pedimos ao teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, conforme o tema que é proposto, que o Senhor tenha a liberdade de reconstruir, Senhor, a nossa visão. Pai, tira, Senhor, tira de nós todo o desânimo, tira de nós todo o desgaste, toda a debilidade, toda a fraqueza, e restaura os projetos que tens para com as nossas vidas. Paizinho, tira de nós toda a omissão, ensina-nos a comunicarmos mais, ensina-nos a comunicarmos com os nossos familiares, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com nossos pastores, com nossos líderes. Ensina-nos, Senhor, a sairmos do casulo, a sairmos da negritude, da solidão, e falarmos e comunicarmos mais. Espírito Santo de Deus, reconstrua os meios de comunicação mental da nossa vida. Outra área, Espírito Santo, que pedimos a tua ajuda para a reconstrução é a área sexual. Sonda cada um de nós, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro, livra-nos do dardo inflamado do inimigo, livra-nos da armadilha de Satanás.
Senhor, nós assumimos o teu jugo é leve, o teu fardo é suave. Nós queremos, Senhor, nós confessamos que pedimos a Ti, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livre-nos do mal. Espírito Santo, tenha liberdade para reconstruir esta sensibilidade de sermos guiados por Ti. Paizinho querido, perdoa-nos, restaura-nos e renova-nos. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. E você pode dizer amém comigo? Amém, 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 amém. Glória a Deus.